Olá, galera! Nesse vídeo teremos algo bem especial. Hoje serão resumos de 2 filmes. Então, bora começar! O filme se inicia na pele de Dani, que estava curtindo seu sono, tranquila, quando de repente uma explosão gigantesca a sacode. Num instante, seu pai chega e a arrasta para um canto seguro, para salvar sua vida. Mas ele não para por aí. Não. Volta para a confusão, querendo ajudar mais alguém. Só que o destino não foi tão legal assim. Uma criatura enorme o ataca, e ele acaba morrendo ali, na frente da Dani. A garota, vendo aquela cena horrível, tenta escapar, correndo para longe daquela loucura, mas alguma coisa misteriosa a persegue até ela não aguentar mais e desmaiar. Quando Dani acorda, se vê num lugar totalmente desconhecido, com as mãos algemadas. Que roubada, ela deve ter pensado, tentando gritar por alguém. E quem aparece? A doutora Reyes, se apresentando como a médica que vai cuidar dela. A médica conta uma história meio doida, dizendo que Dani é a única sobrevivente de um tornado devastador. Depois disso, a doutora a leva para descansar um pouco. No dia seguinte, a história começa a ficar mais interessante. A doutora Reyes apresenta Dani a outros 4 jovens, todos mutantes como ela: Roberto, Sam, Rani e Iliana. Eles estão ali meio que por um motivo parecido, tentar entender e superar seus traumas. Mas está todo mundo na defensiva, sem muita vontade de compartilhar seus dramas. Rani conta sobre um incidente sombrio com um padre. Aí quando chega a vez da Iliana, ela não tá nem aí, se recusa a falar, e ainda leva a Dani para dar uma escapulida do prédio. Iliana joga verde, dizendo que Dani pode ir embora se quiser, mas quando Dani tenta, descobre que é tudo balela, tem uma barreira invisível no caminho. Dani fica pistola e acaba subindo no relógio do prédio, pensando em se jogar lá de cima. Mas Rani aparece na hora certa e fala umas verdades, fazendo Dani repensar a ideia. Depois, elas encontram a doutora Reyes e veem Sam tentando se controlar enquanto voa. Dani e Rani têm um momento de conexão quando Rani ajuda Dani a voltar para o quarto. Dani até agradece a Rani por estar sendo uma amiga naquele lugar doido. No outro dia, rola um momento entre Dani e Rani, e Dani fica curiosa sobre uma tatuagem nas costas de Rani, que não quer entrar em detalhes. Aí, numa sessão de meditação que a doutora Reyes organiza, tentando ajudar a galera a se controlar, Iliana resolve provocar a Dani, falando do rosto dela. Dani não deixa barato, pega uma boneca da Iliana e pronto, começa o maior barraco. Iliana mostra seus poderes atacando Dani, mas a doutora Reyes chega na hora para acabar com a confusão. Após o estresse da briga, a doutora Reyes decide colocar Dani e Iliana numa sala de isolamento, meio que um cantinho escuro para elas esfriarem a cabeça. Dani, exausta com toda aquela confusão, acaba pegando no sono lá mesmo e tem um sonho sinistro com algo assustador na neve, sendo atacada por uma criatura que emerge das sombras. A doutora Reyes, preocupada com a situação, vai até a sala e encontra Dani coberta de sangue, o que a deixa alarmada. No dia seguinte, a doutora Reyes faz uns testes com o sangue de Dani, tentando descobrir mais sobre os poderes dela. Depois dos exames, Dani vai encontrar Rani e acaba esbarrando em Sam, que a chama para um jogo de verdade ou desafio no sótão. Lá, com Sam ligado a um detector de mentiras, Rani questiona sobre o porquê de ele sempre andar com um pedaço de carvão. Sam se abre e conta que foi o último presente do pai dele antes de um acidente fatal. Quando chega a vez de Iliana no jogo, Dani pergunta por que ela está ali, e Iliana solta uma verdade: ela matou 18 homens. Depois dessa revelação, a doutora Reyes quer mudar todo mundo para outra instalação, mas o Sam está relutante, querendo mesmo é ser liberado. No outro dia, a doutora Reyes tira mais sangue da Dani e pergunta sobre a última coisa que ela lembra antes de acabar no hospital. Aí, do nada, Dani começa a ter alucinações, revivendo uma memória da doutora Reyes. Enquanto isso, Iliana e Rani enfrentam seus próprios terrores. Iliana com a aparição de um homem sorridente e Rani com a visão do padre que ela matou, que a tortura marcando-a com um ferro em brasa. No meio do caos, Dani e a doutora Reyes ouvem os gritos de Rani e correm para ajudá-la, encontrando-a transformada em lobo, que logo volta à forma humana, exausta. Iliana saca que o poder da Dani é trazer à tona os maiores medos das pessoas,
e num momento de raiva ataca Danny, que consegue dar a Illyana um gostinho do próprio veneno, mostrando a ilusão do homem sorridente, o que faz Illyana recuar. No dia seguinte, Danny pede desculpas a Illyana, que confessa ter visto o homem sorridente, um monstro que sempre aterrorizou ela. E para piorar, a doutora Hayes recebe uma mensagem de seu chefe dizendo que o poder da Danny é perigosíssimo e que ela precisa ser eliminada. Danny, ainda tentando consertar as coisas, vai se desculpar com Honey, que entende que Danny não tinha controle sobre o que aconteceu. A situação começa a ficar mais intensa quando a doutora Hayes chama a Danny para um exame meio misterioso. Honey, que já tá ligada na vibe protetora, quer ir junto, mas a médica não deixa. Aí, a doutora leva a Danny para um canto que ninguém conhece, meio que escondido, e começa a preparar um cenário que não é nada convidativo. Amarra a Danny e coloca um aparelho de respiração nela, dizendo que é para ajudar a se acalmar durante o exame. Soa estranho, né? Enquanto isso, rola uma cena bem tensa com a Illyana e o Sam, que se deparam com uma visão da Illyana criança. Mas a coisa fica sinistra quando o homem sorridente, um tipo bem alto e de preto, aparece, trazendo o maior medo da Illyana à tona. De volta a Danny, a doutora Hayes decide aplicar um sedativo nela e até puxa um saco de cadáver, deixando claro que a situação é de vida ou morte. A Danny, percebendo que a coisa tá feia, entra em desespero total. Mas aí que a Honey entra em ação, usando sua audição e olfato aguçados para localizar a amiga e partir para cima da doutora Hayes, salvando a parada. Enquanto isso, a Illyana tá num sufoco tentando fugir do homem sorridente e o Sam, coitado, acaba sendo deixado para trás. Mas o cara é rápido e usa seus poderes para encontrar o Roberto e tentar achar uma saída, só que dão de cara com uma barreira da doutora Hayes. Numa reviravolta, todos se encontram e descobrem que a doutora Hayes tinha planos nada amigáveis para eles. Eles decidem que a única saída é acabar com a doutora Hayes. Usando suas habilidades, eles localizam a médica, mas ela ainda tem um truque na manga e tenta acabar com a Danny usando seus poderes. No ápice do desespero, a Danny invoca seu maior medo, um urso gigante que acaba dando um fim trágico à doutora Hayes. A Illyana, num ato de coragem, enfrenta o monstro para proteger os amigos, abrindo um portal e sacando sua espada, pronta para arrepiar. Os outros correm para uma igreja, buscando refúgio, mas o urso monstruoso está no encalço deles. O Sam, preocupado, volta para ajudar a Illyana, enquanto a Honey tenta esconder a Danny, mas o urso não tá para brincadeira e acaba invadindo o local onde elas estão. Sam e Illyana conseguem entrar na igreja a tempo de salvar a Honey e a Danny. A Honey se desdobra tentando acordar a Danny, que ainda está desacordada. Enquanto isso, a Illyana está lá fora, encarando o urso gigante, e a coisa fica feia quando ela é jogada para fora da igreja. O Roberto, vendo a situação crítica, decide que é hora de mostrar do que é capaz. Ele se transforma numa tocha humana, numa tentativa desesperada de dar um chega para lá no urso. Mas, mesmo com todo o seu poder, o urso se mostra um adversário à altura, e o Roberto acaba levando a pior. A Honey, não querendo ficar de fora, entra na briga também. Ela se transforma e ataca o urso com tudo que tem, mas acaba sendo rapidamente superada. Quando tudo parece perdido e o urso se prepara para atacar a Honey, a Danny acorda. Com uma calma impressionante, Danny se levanta e encara o urso, o monstro que simboliza seu maior medo. Ela se aproxima dele, tentando estabelecer uma conexão, tentando acalmá-lo, e de alguma forma a Danny consegue. Ela supera o medo que a assombra, e o urso, o grande monstro, começa a desaparecer lentamente até não restar nada. No final, com o perigo afastado, Danny, Illyana, Honey, Sam e Roberto, agora todos seguros, decidem que é hora de dar o fora do hospital. Juntos, eles planejam a saída, e é assim que o filme se encerra. O filme já começa com uma cena mostrando um barquinho deslizando elegante pelas águas infinitas do mar. Nesse cenário, conhecemos o William, que está lá, todo pensativo, olhando pela janelinha. Quando chegamos mais perto, é impossível não reparar no visual único do rapaz, que realmente chama a atenção. Logo depois, a história toma outro rumo e a gente se vê numa aula do professor Julian Reed. O cara está falando sobre os Neandertais, aquela espécie extinta de humanos arcaicos. Com um jeitão meio de superioridade, ele pinta um retrato nada lisonjeiro deles, chamando-os de brutos e sem muita inteligência. E ele segue
viajando até a época de Charles Darwin e Sir Francis Galton, quando se julgava o quão civilizado ou esperto alguém era só de olhar para a cara da pessoa. Aí vem o choque. O professor Reed solta que os únicos restos de um Neandertal que não viraram pedra foram achados bem ali, na universidade, pela chefe dele, a senhorita Godwin Thomas. E o tal achado ganhou o nome de William, em homenagem a um cientista lá da Irlanda que sacou que os Neandertais eram uma raça à parte. Ao final da aula, o professor joga no ar uma ideia daquelas. Que tal clonar um Neandertal usando o DNA do William? Essa conversa mexe com a cabeça de Barbara Sullivan, uma doutora fera em endocrinologia reprodutiva, que estava ali ouvindo tudo. Depois, num jantar, ela e o professor trocam ideias sobre se essa loucura de clonagem pode mesmo sair do papel. Bárbara tá ligada que não vai ser moleza, mas vê uma chance de dar certo. Ela, curiosa, quer saber por que o professor tá tão afim de trazer um Neandertal de volta. A resposta vem no laboratório dele, onde ele mostra duas pedrinhas, uma trabalhada por humano e outra por Neandertal, querendo provar que resgatar esse nosso parente distante pode nos ensinar um bocado sobre quem somos. Com o sinal verde da facul, Bárbara e Julian se jogam de cabeça no projeto de clonagem, que vira assunto quente no campus, rendendo boas discussões sobre ética e financiamento dessas pesquisas. O babado esquenta quando Bob Claiborne, o chefão da universidade, decide cortar a verba do projeto, deixando Bárbara e Julian no maior perrengue. Mas Bárbara é dura na queda e sugere tocar o barco, mesmo sem a grana da universidade. Quando Julian questiona quem vai gerar o embrião, Bárbara não titubeia e assume a parada. Decididos, eles partem para Nevada e trocam alianças. Alguns meses depois, Bárbara entra em trabalho de parto e traz ao mundo um garotinho saudável. O nascimento do pequeno William deixou todo mundo no hospital de queixo caído por conta do seu visual fora do comum. Julian, não cabendo em si de empolgação, disparou para a universidade para compartilhar com Bob a chegada do primeiro Neandertal dos nossos tempos. Bob, que ficou uma fera por ter sido deixado de fora do plano, logo marcou uma reunião para discutir o bafafá jurídico e as possíveis canetadas nas demissões. Mas, no meio do vai e vem da conversa, Bob teve um estalo e viu que a universidade poderia ser encrencada por ter deixado o projeto rolar. Além disso, ele sacou que podia tirar uma onda positiva dessa história toda. Uma semana depois, estava todo mundo convocado para uma coletiva de imprensa na faculdade, onde Julian, todo orgulhoso, mostrou as fotos do William, o pequeno Neandertal que veio ao mundo. Julian fez questão de dizer que ele e Bárbara não eram os pais biológicos do menino, mas que ele estava amarradão em ser uma espécie de paizão para o garoto. A história dá um pulo no tempo, e a gente vê o William, já um rapazão de quase 18 anos, saindo de um barco. Ele e Bárbara pegam a estrada até uma casa escondidinha na mata, perto de um rio. Depois de um tchau cheio de emoção, onde Bárbara garantiu que ele sempre teria um lar para voltar, William se manda para a nova casa. Ao entrar, ele dá de cara com a pedra Neandertal, agora um item de decoração na varanda. Um casal que passava de canoa ficou boquiaberto ao vê-lo. Logo em seguida, Sarah chega na área, se apresentando como a mais nova parceira do Julian. Naquela noite, o trio se juntou para jantar, e Sarah não deixou passar o baita apetite do William. Julian explicou que, por conta do metabolismo acelerado, o William precisa de 20% mais energia do que uma pessoa comum. Após a comilança, Julian e o filhão tiveram um papo, com Julian mostrando seu orgulho pelo esforço do William em pegar as manhas da vida. Tentando dar uma força, Julian e Sarah se esforçaram para ensinar o básico do inglês para o William, mas o rapaz tropeçava um pouco nas piadas e nas figuras de linguagem. Numa palestra lá na universidade, Julian falou sobre como a galera reagiu quando descobriu sobre o William, destacando a decepção de alguns por ele não ter se mostrado o selvagem que muitos imaginavam. Julian não esconde o entusiasmo ao contar que William não só igualou a inteligência dos humanos modernos, como em alguns aspectos a superou. Além disso, destaca o sistema imunológico do rapaz, uma verdadeira fortaleza que poderia abrir novas portas para a ciência médica. À medida que a história se desenrola, somos levados aos bastidores do fim do casamento de Julian e Bárbara. O motivo? Julian estava obstinado em seguir os protocolos científicos à risca, tratando William mais como um experimento do que como filho,
algo que Bárbara não podia aceitar. Ela via o ambiente controlado do laboratório como uma prisão para William, que merecia uma vida que não se resumisse a tubos de ensaio e testes. Com o tempo, Bárbara conquista a guarda do menino e o leva para morar com ela, longe dos microscópios e das anotações de pesquisa. Julian, contudo, não se afasta totalmente, mantendo-se presente para acompanhar a educação e o desenvolvimento social de William, além de momentos pai e filho para fortalecer seus laços apesar da separação. Anos depois, um incidente na floresta põe à prova a força de William. Ao ser provocado por adolescentes locais, ele revela uma força incrível, surpreendendo e afugentando os agressores. Apesar das queixas dos pais dos garotos, o caso não é levado adiante pela polícia. Bárbara, preocupada, adverte William sobre o uso de sua força, mesmo em autodefesa. A curiosidade sobre suas origens leva William a pesquisar na internet sobre os Neandertais, encontrando descrições que o confundem e o fazem questionar sua identidade. Nesse ínterim, Ted Rower, o novo namorado de Bárbara, é apresentado, gerando ciúmes em Julian e aumentando a distância entre pai e filho. Avançando no tempo, na universidade, William enfrenta um pequeno contratempo ao quebrar um lápis durante uma prova, mostrando sua força em comum. Após o teste, Judy o convida para ajudá-la nos estudos e em um ensaio para uma peça de ópera, mas ele tem que declinar por já ter um acampamento planejado com amigos. Nessa aventura ao ar livre, William e seus amigos encontram dois hippies, que ficam fascinados ao descobrir que ele é um Neandertal. Quando questionado se gostaria de retornar à sua era, William admite que, às vezes, sente esse desejo. Na sequência, William dá um pulo na faculdade para dar uma força para Judy com o texto dela, antes de subirem ao palco naquela noite. Depois da apresentação, rola um beijo entre eles. Mas, quando William tenta esticar o clima de romance após a peça, Judy dá um passo para trás, deixando o cara meio no vácuo e cheio de dúvidas. Num outro canto, Bárbara e Julian estão numa reunião para bater um papo sobre os perrengues que o Will enfrenta com aquelas provas padronizadas, que não combinam nada com o jeito que ele pensa. A conversa vira para a ideia de intensificar a tutoria do garoto, para ele ter mais chances se quiser tentar a faculdade de novo. Mas, veja só, o Julian descobre que a Bárbara cancelou a inscrição do Will na facul sem ele saber. Pronto, foi o bastante para esquentar o clima e eles discutirem o que seria melhor para o futuro do moleque. A Bárbara acha que o Will deveria pegar um trabalho meio período na ilha depois de se formar, enquanto o Julian quer que o filho explore mais o mundo com ele. Mas, no fim das contas, quem vai decidir o próprio futuro é o William, que logo completa 18 anos. Enquanto isso, William está dando uma volta na praia com a galera, falando sobre faculdade, quem passou onde, falaram da Judy, que vai para a Colômbia, mas o futuro do William ainda está meio nebuloso. Ele vai conversar com os pais para tentar alinhar o que esperam dele. A Bárbara não curte a ideia do Julian de mandar o William para a universidade e para o laboratório de novo, mas o Julian acha que o sistema imunológico do garoto pode ser a chave para muita coisa boa para a humanidade. Depois de muito pensar, William decide que quer tentar a universidade, mas sem nenhuma regalia, quer conquistar seu espaço. O Julian fica todo animado e sugere que o William fique com ele para se preparar para o vestibular. Avançando rapidinho para o presente, o Julian está lá, olhando o resultado do teste do William, e não acredita que o progresso foi quase zero. Ele se irrita com a Sarah, achando que ela não deu a ajuda certa, e acaba jogando os papéis na cara do William, saindo batido sem falar nada. E lá está o William, com lágrimas rolando pelo rosto, em meio a toda essa confusão. Sarah, tentando levantar o astral de William, garante que ele está mandando bem e decide levá-lo para um passeio na mata para clarear as ideias. Durante a caminhada, ela conta um pouco da própria história, falando de como os pais dela planejavam seu futuro, algo bem parecido com o que o William está vivendo. Eles falam sobre várias coisas, até sobre a paixão dele pela música. O clima fica mais íntimo e rola até um beijo entre eles. À noitinha, Sarah está arrumando umas flores num vaso que ganhou do William, mas o Julian aparece querendo saber onde eles estavam e por que o William não está estudando. William vai para o quarto, pega a pedra ancestral e fica ali, abraçado com ela até pegar no sono. No dia seguinte, a Sarah leva o William para o tal exame de admissão. O lápis quebra de novo, e quando ele tenta usar outro,
acontece a mesma coisa. Meio que desanimado, ele deixa a sala do exame e vai dar uma volta pela cidade, percebendo os olhares e risadas das pessoas sobre sua aparência. Ele dá um pulo na universidade para ver a Godwin, que mostra os restos do Neandertal que deu origem a ele. O William se toca que aquele Neandertal, assim como ele, não pertence àquele lugar. A Sarah, preocupada, liga para Bárbara falando que o William sumiu depois do exame. E enquanto isso, o William vai de fininho para uma palestra que o Julian está dando. Ele se acomoda lá no meio da galera, mas se choca quando vê o Julian falando dos Neandertais e usando a foto dele como exemplo, dizendo que são brutos e não inteligentes. William não aguenta e dá um basta naquela conversa, confrontando o Julian. O pai se defende, dizendo que só está fazendo o trabalho dele, mas o William rebate, dizendo que o projeto do Julian é que é um fracasso. Julian não deixa barato e diz que o verdadeiro fracasso ali é o William. Com o coração apertado após o bate-boca, William dá no pé da palestra. Julian tenta correr atrás dele para pedir desculpas e convencer o filho a voltar para casa para resolverem a parada. Mas o William está irredutível. Solta um "você não é meu pai", que deixa o Julian tão abalado que ele acaba dando um tapa no William. E aí, tá gostando dos nossos Big Resumos? Comente, jovem mutante, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Julian ainda tenta se redimir, pedindo pro William se acalmar. No meio do tumulto, William deixa cair a pedra Neandertal que carregava. Quando Julian tenta pegá-la, num impulso de raiva, William acaba usando a pedra contra ele. O rolo chama a atenção, com a galera começando a gravar a treta e chamando o William de Homem das Cavernas. Perdido e apavorado, William vaza correndo da universidade. Enquanto isso, a Sarah e a Bárbara tão no corre atrás dele, com a polícia também no rastro. William sai da universidade e logo chama a atenção dos tiras. A cena se mistura com lembranças de quando William era menor, mostrando um episódio de ataque que ele sofreu. Sarah vê o William agora cercado pela polícia e tenta chegar perto, mas os policiais seguram ela. Nisso, William parece decidir dar um fim em tudo, dando um passo que faz a Sarah gritar desesperada. Mas é tarde, e a polícia fecha o cerco ao redor do corpo dele, que aparentemente levou um tiro por não se render. Depois de um tempo, o filme nos leva para Sarah visitando o lugar onde encontraram o Neandertal, que deu origem ao William. Ela não está sozinha, tem uma criança com ela, que a gente imagina ser descendente do William, deixando no ar que a história dele ainda vai continuar. E é assim que o filme se encerra.